Olá, gente, boa noite. Passando novamente para aquele nosso encontro marcado de sempre, trazendo hoje para o nosso bate-papo o Adriano Camargo, herveiro. Ele vai falar sobre o poder das ervas para banhos. Você já fez um banho de descarrego alguma vez? Você, final do ano, você já fez algum banho para abrir os caminhos? Ele vai falar para a gente sobre o poder das ervas no campo magnético, para cuidar da parte espiritual, para fazer uma limpeza através dos banhos das ervas medicinais. Ele é especialista, ele é herveiro, Adriano Camargo, ele vai nos ensinar alguns banhos para melhorar o nosso astral, melhorar o poder espiritual, melhorar também o lado amoroso. Por que não fazer um banho de ervas? Pois é o poder das ervas na parte espiritual. E ele está chegando aí para esse nosso bate-papo, o Adriano. Ele vai falar qual o poder dos banhos que nós podemos fazer no nosso dia a dia para eliminar as cargas negativas, abrir os caminhos da proteção. E as ervas são poderosas, né? As ervas é uma prática milenar, isso é usado em vários países, né? Os banhos aromáticos para dar uma limpeza espiritual e melhorar o nosso lado espiritual, abrindo os caminhos. Ele está entrando aí para esse nosso bate-papo, o Adriano. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cidinha, eu amo fazer banhos para limpeza espiritual. Que legal, né? Que mal faz? Nenhum, né? Onde está o mal nisso aí? É você usar o poder das ervas a seu favor, né? E fazer com fé, com certeza traz benefícios maravilhosos, pode harmonizar o nosso lado espiritual. E as ervas também, além de ser excelente para banhos e para tratamentos também, ela também é excelente para ajudar na prosperidade do seu dia a dia, na casa e no trabalho também, tá? Então vamos saber do Adriano, o professor Adriano já está aqui para o nosso bate-papo, só um momentinho. E muito obrigado pela audiência enorme que eu tive hoje lá no Vou Te Contar com a minha querida amiga Claudete Troiano. Só um minutinho. Adriano já está aqui, chegando. Adriano. Olá, Adriano. Ah, chegamos! Estamos Chegou. aqui. Boa Oi, noite, querido tudo André, bem? tudo bem? Que bonito Que seu coisa cenário aí boa! atrás, tá lindo seu cenário. É um cantinho de São Francisco. Olha, várias imagens de São Francisco. Várias. Excepcionalmente, hoje eu estou em casa, né? Eu tenho uma outra atividade lá onde a gente tem nosso pequeno estúdio, então de vez em quando pode ter um latido de cachorro, alguma coisa assim. Mas é assim que a gente vive, é essa a nossa natureza, né? Deixa eu só melhorar É, um pouquinho aqui a é iluminação. vida, é isso mesmo, né? Vida, né? É a nossa verdade, né? É. André, E estou as muito feliz ervas, de estar aqui. Estou muito feliz, muito mesmo. Te acompanho há muito tempo, conheço seu trabalho há muito tempo. E vou fazer uma pergunta curiosa que eu acho que tem muita gente aqui que talvez não saiba. Quanto tempo de carreira, André? 36, 36. Olha que 29 maravilha. livros.
29 livros editados. É muita coisa, Ixi, né? eu vi os seus livros na estante do meu pai. Olha, Já que tem legal. quase 20 que ele foi pro outro lado da vida. Sei. Legal, muito Mas bom. André, é uma alegria. Oi? igualmente, as ervas, ela tem vida. Não temos dúvida disso, né? E é uma Né? Ela parceria tem boa. vida. Você fala tanto do uso fitoterápico, do uso popular, dessa etnobotânica incrível que nós temos à nossa disposição. E falar do uso energético, magnético, vibratório, espiritual é uma oportunidade. É o meu campo, é nosso campo de ação, é a nossa vida também, né? Me E também fala um pouco de um trabalho. você, fala um pouco de você, Falo, do seu falo o seguinte, trabalho. são 22 anos de carreira, 22 anos de herveirança, que é um termo que a gente gosta de usar. Herveirança falando sobre ervas de forma aberta, ou seja, fora de casa, né? O livro publicado, daqui a pouco a gente fala nele também. E esse trabalho ele começa no campo religioso. Eu sou um bandista, sou dirigente de um templo de umbanda aqui em São Bernardo do Campo, mas o trabalho com as ervas, ele vem do plano espiritual, ele vem sob inspiração espiritual, mas ele não é segmentado a nenhuma religião. Se fosse assim, cresceria só no quintal do religioso, não é verdade, né? É Cresce no verdade. quintal de todos nós. Então, qualquer pessoa que se conduza com um bocadinho de amor e bom senso, né, consegue se beneficiar. Perguntas que tanta gente faz, né? Agora há pouco eu estava esperando para entrar aqui, eu vi a pergunta alguém que, desculpa, eu não vi o nome de alguém que estava participando aqui com a gente e falou: eu adoro banho de ervas, me faz algum mal? Claro que não. O que faz mal para a gente é o que faz mal para o outro, né? Desejar Sim, o mal do outro, desejar o caminho mais curto, não encarar os seus próprios medos e culpas, é isso que faz mal. Então, independente de religião, de crença, daquilo que a gente acredita, é acreditar no bem, para o bem, né, para o nosso bem. Assim como você fala tanto, né, do uso das ervas para o corpo, mente e espírito andam juntos, não sim, tem como a gente dissociar uma coisa com a outra, né? Um chá faz muito é bem verdade. para o espírito, né? É Então, verdade. alimentação saudável, atividade física, tudo isso faz muito bem para o espírito. Então, é disso tudo que nós estamos falando, né? Independente de qualquer coisa. Eu sou um bandista, sou devoto do São Francisco, né? Afilhado do São Benedito, de Nossa Senhora Aparecida. E é isso. E as ervas, elas fazem parte de tudo isso. Elas estão no nosso universo, no nosso mundo aqui, muito antes da gente, né? Nós É. aprendemos com os antigos, dentro sim das religiões, aprendemos com a cultura africana, aprendemos com a cultura indígena, com a cultura oriental, com a cultura ocidental europeia, né, do velho mundo. Então, tanta coisa a gente vem fazendo com as ervas. Eu acho que uma coisa bacana da gente falar, André, principalmente no seu canal, que eu penso assim, um canal bastante ecumênico, bastante eclético, né? A gente falar Sim, dos mitos, porque tem muito mito em relação a banho de erva, né? Pode, não pode, devo, não devo. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é assim: quando alguém fala, eu posso banho de erva na cabeça, eu posso, eu respondo assim: depende de quem você é e onde você está. Depende se você é um iniciado em uma religião, se você participa efetivamente de uma religião cujo grau magnético impõe isso, né? Os nossos irmãos dos candomblés, de algumas quimbandas, alguns catimbós, eles têm que respeitar aquilo que é o magnetismo religioso do seu meio, do seu nicho, né? E isso não se aplica a todo mundo. É a mesma coisa da gente falar de quaresma, ou falar do Shabat, ou falar, né, de preceitos muçulmanos, por exemplo, seria bem legal, né? A gente fala assim, ó, não vamos trabalhar de sexta-feira porque vamos seguir o Shabat. Mas fala, pô, mas você é da cultura mosaica, hebraica? Fala, não. Fala, então, você quer seguir esse preceito por quê, né? Então é isso, tem muita gente que acaba impondo e o outro acaba recebendo. É muito importante a gente lembrar que quando falta conhecimento, sobra forma, né?
Quando falta conhecimento, sobra aquela pantomima, sobram os mitos, aquelas coisas do pode e não pode. E a gente tem que lembrar que informação não é conhecimento. Né? Ó, tu vai entrar na internet, cata uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, lê um pedaço de um artigo aqui, vê lá uma postagem, sabe lá de quem, e fala, eu tenho que fazer desse jeito. Só, por que que você tem que fazer desse jeito? Sinta-se livre. Conhecimento, ele te liberta. E É religião verdade. boa é aquela que te liberta. Eu falo da minha Umbanda, eu falo da minha religião, é uma religião libertadora, é uma religião que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a viver bem e não nos prepara somente para morrer bem. Né? Fala, André, na hora que você morrer, tudo vai dar certo, tá bom? É A coisa verdade. não é bem assim, né? Então, Augusta muitos mitos. Nani, minha amiga entrando aqui, Augusta Nani, um beijo para você, querida. Pois Bem, é Augusto, assim, eu não eu acho consigo que ver todo mundo que entra, que eu fico com aquela telinha menorzinha, mas tá entrando um um monte de abraço aí gente, a viu? todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Sim, Eu acho que a fé, ela é tão importante e ela tem que ser respeitada, né? Cada sim, um, cada um escolhe a sua, aquilo que te toca. Tá? Se te exatamente. toca a igreja evangélica, tá tudo certo. O poder Uhum, oração é maravilhoso. Se te toca ser católico, tá tudo certo. Se te toca ser católico e ser espírita, também tá tudo certo. Se te toca exatamente. só ser espírita, também tá tudo certo. Né? O importante é a gente respeitar a fé de cada um, né? Isso sim, É. né? Tem que ser respeitado. Principalmente nesse momento difícil que a gente vive, né, André? É importantíssimo a tolerância, o respeito ao outro, a opinião do outro, né? É, a gente vive um momento muito difícil de intolerância e de apoio à intolerância, o que é pior. Então é importante que a gente tenha que a gente não só fale, porque a palavra ela encanta, né? A gente está conversando aqui, nós de alguma forma estamos levando esse encanto da palavra, mas o exemplo arrasta, né? Então Verdade. arrastar pelo exemplo é a gente fazer a nossa parte, é bastante importante isso, né? Adriano, e outra coisa, eu acredito que religião, todas elas são fantásticas, maravilhosas, importantíssimas na Hum, nossa vida, né? Porque a fé é transformadora, mas independente da religião, da escolha de cada um, eu acho que qualquer religião que não tem o ato da caridade, do amor ao próximo, de aceitar a pessoa como ela é, respeitar o outro, amor, né? E se não tiver a uhum, caridade junto, eu acho que qualquer religião é vazia, né? Então, isso, a caridade perfeito. é fundamental em qualquer religião, porque através a caridade ela é uma oração, né? Quando você faz ajuda uma pessoa mais necessitada, eu acho que é a forma de você chegar mais próximo de Deus mais rápido, não é? Perfeito, perfeito. A caridade, ela está de braços dados com a esperança, com a empatia, com o respeito, né? A caridade simples, objetiva, não, a gente não está falando, a gente está falando da caridade verdadeira, a gente não está falando da caridade televisiva, né? Aquela, Sim, olha, vamos levar tal coisa. Não, não, não é isso. sim. E muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho nada para doar. Doa um sorriso, um abraço, um instante de atenção. Às vezes o outro, o que ele precisa é alguém para conversar, alguém para bater papo ali, para de repente desabafar. A gente sabe e isso, a vida espiritual nos ensina muito isso e nos ajuda a viver isso no nosso dia a dia, aqui no mundo cotidiano, né? Muitas vezes o que a pessoa precisa é conversar para que ela saia da rota de colisão consigo próprio. Né? Conversando, ela falando muitas vezes do problema dela, ela já consegue ouvir o que ela está dizendo, dar uma olhadinha para dentro e encontrar ali caminhos, soluções. Né? Ouvir é muito bom, é uma forma de
de caridade. E sabe, André, nesses mais de 20 anos, esses mais de 22 anos de trabalho com ervas, do, do, do trabalho com uso ritualístico, né? A gente aprende também que levar conhecimento também é um ato de caridade, é um Sim, ato de sim. empatia, né? De você É. se colocar no lugar do outro. Quantas vezes eu não faço alguma coisa porque eu também passei por aquilo, né? Aí eu penso assim, quanta gente não passou por isso? Quando lá atrás, quando esse trabalho começou, ele começou da minha necessidade de querer saber um pouco mais, de querer fugir ou, enfim, escapar desses mitos acorrentadores, né? Porque essa coisa assim de isso pode, isso não pode, isso é exclusividade desse, é daquele. Eu falava, ora, nasce no meu quintal, cresce aqui, né? Olha como a natureza ela é incrível, né? A caridade tá, a gente aprende pelo exemplo, né? É. Se a gente Olha, observar, a gente está aprendendo. nós temos neste momento agora 33 milhões de pessoas passando fome e vivendo na miséria no nosso país. Num país onde nós podemos alimentar o mundo e nós temos Uhum, 33 milhões de nossos irmãos vivendo esta coisa cruel. Não tem nada mais humilhante para uma família, ou para um pai, para uma mãe, quando o filho está com fome e não ter comida para doar. Lógico que a palavra, eu acho que o conforto é super importante, motivar as pessoas, você pode ajudar quem tem fome, tem que ter comida na mesa, não tem como, né? A fome não espera. Então, cada um que puder ajudar um pouquinho, ajudar uma pessoa, ajudar uma família, né? Eu acho que tem várias formas de se ajudar, você colocou muito bem, mas a pessoa, quando está com fome, ela precisa de comida. Tá? Mas você, uhum, junto com a comida, você pode levar a motivação, levar a esperança, empurrar esta pessoa e falar: você está passando por um momento difícil, mas isso vai passar. Eu estou aqui com uhum. você. Eu vou te ajudar e vou te ajudar a você ir à luta também e mudar esta história. Tá? Isso vai Perfeito. passar na sua vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Uhum. É perfeito, é fundamental e é muito importante. É o que a gente está falando da a palavra, tirar a pessoa das rotas de colisão consigo própria, né? É É, muito importante. Aconteceu um fato curioso hoje. Turma, a gente já vai falar de erva, viu? É que o assunto tá tá. tão bom, né? Aconteceu um fato curioso. Hoje eu estava numa flora aqui em São Bernardo, né, numa casa de jardinagem, e eu vi uma discussão política, né? Pessoas ali naquela discussão ferrenha, né? Falando, porque o meu faz, porque o outro, porque aquela coisa que a gente vê no cotidiano. E eu não era comigo o assunto, mas sempre você tá ali perto, bem aquela onda, você percebe que ali que não é uma coisa boa, né? Discutir não é nada bom. Mas eu pensando depois e conversando com a esposa, né, com a família na hora do almoço, eu falei assim, olha, se alguém tivesse me dirigido a palavra, falado qualquer coisa para mim, eu iria perguntar, juro, aconteceu isso hoje. Eu ia olhar para a pessoa e dizer assim: eu tenho certeza que você nunca passou fome e você nunca esteve perto de alguém que tivesse passado fome. Eu tenho certeza disso. Era o que eu falaria para as pessoas que estavam discutindo ali. Eu falaria assim: eu acho que vocês deveriam descer dessa gilete, desse palco que vocês criaram para discutir política e discutir humanismo, o que é muito diferente, Sim. né? A Na, gente e outra aprende muito coisa, isso. E, e as pessoas ficam brigando, Lula, Bolsonaro. A gente tem que pensar que tem que ser o melhor que seja para o povo, né? Não dá para ficar no que está. Não estou levantando bandeira de ninguém, Sim, mas e a gente não tem que brigar e discutir para o presidente, porque o presidente da República ele está presidente e nós somos exato. brasileiros, nós somos sempre brasileiros para sempre. A gente pode ir para a China, pode ir para onde for, a gente vai continuar sendo brasileiro. E o presidente, ele é presidente naquele período. Então, ficar brigando por causa de presidente, isso é Nossa. bobagem, né? Consciência, ter, lógico, escolher é importante, né? Uhum. Cada um tem que escolher aquilo que toca seu coração.
mas respeitar a escolha de cada um, né? Exatamente. E pensar no bem comum, né? É, A gente tem que pensar no bem comum, o que é o melhor para todo mundo, né? Esse, aquele é o meio do caminho e não existem só dois extremos. Hoje pessoas brigam com a gente por causa disso, porque acham que você tem que estar num extremo ou em outro. Fala, não, peraí, eu sou pelo humanismo, eu sou o caminho do meio é o bem-estar de todo mundo, independente de raça, cor, credo, qualquer coisa. Dizem, André, que não se discute religião, política nem futebol. Nós já falamos de religião, já falamos de política e eu vou falar que eu sou gremista. Eu não sou gaúcho, mas eu sou gremista e meu time está na segunda divisão. E todos os meus amigos colorados me enchem o saco por causa disso. E a gente continua amigo, sim, sim. É verdade, é não é? verdade. É. A gente tem que A gente começar a tirar, continua é, amigo, é de- isso. deixar as coisas mais leves, né? Ficar discutindo, brigando, não, não. Tá, vamos ter um olhar para o outro, né? A vida Exato. só, o Brasil só vai estar bem quando estiver bem para todo mundo, né? Todo mundo tem É isso. direito de ter comida na mesa, ter sua água paga, ter sua luz paga, ter seus filhos na escola, ter saneamento básico. Ser pobre é Uhum. uma coisa, ser miserável é outra coisa É outra, completamente é diferente outra, que a gente, exato. que a gente não pode Completamente. aceitar nossos irmãos na miséria. Isso não, não, de maneira alguma. E não existe um bom, um bem e outro mal, né? Fala assim, se eu tô Sim, bem e você tá mal, nós dois estamos mal. sim, Não tem sim. como, tem É. como, né? Mas Meu isso, André, amigo, a gente sabe que Adriano, infelizmente nós só vamos conseguir numa outra condição, né? Então, é, é. vamos falar de banho de erva? Vamos falar banho de erva. O Obi, você gosta muito do Obi? Eu gosto sim. O Obi é o nosso noz de cola, né? Um estimulante incrível. Os nossos irmãos dos cultos africanos usam bastante, e também como oráculo, né? Eu não trouxe o Obi aqui para mostrar. O Obi, ele se abre, nós temos o Obi de duas, três e quatro partes, né? Aqui no Brasil disponível. O noz de cola, cola cuminata, outros tipos de cola. E ela é usada em todos os preparos, né, de cultura africana, é uma semente sagrada, Sagrada. riquíssima em cafeína e muito estimulante. O banho, né, o pó do obi, tanto ele seco como as lascas dele fresco num banho, nos ajuda no estímulo mental, nas conexões espirituais. Nós podemos associar o obi com rosa branca. Eu trouxe aqui o anis estrelado, né? Podemos Estrelado. associar anisinho e fazer um bom banho para conexão espiritual ou, para quem quer entender assim, um banho para mediunidade, né? Um banho para melhorar. E assim, tem que deixar uma coisa clara, né? Não é uma coisa que vai tornar alguém médium, vai melhorar esse sentido mediúnico. É isso, Sim. né? O Obi, muito, muito bacana, muito legal, né? Nós temos banhos de diversas formas. Eu vi na chamada que no preâmbulo que você fez, banhos de limpeza, banhos de proteção, banhos de abertura de caminho. É legal a gente pensar nisso. Prosperidade, saúde. Gosto muito de falar das coisas para saúde, né? Para reforço fisiológico. Durante a pandemia foi muito útil isso, né? As diversas lives, o pessoal perguntando, eu falei bastante sobre isso, né? Como trazer, como melhorar a imunidade, como reforçar o meu fisiológico através de um banho energético, né? Tem muita coisa bacana que a gente pode usar. E coisas simples, né? Um manjericão. Manjericão, trouxe manjericão? Trouxe, claro que eu trouxe manjericão, né? Nosso poderosíssimo manjericão. Eu trouxe hoje dois tipos só de manjericão, né? Trouxe o manjericão comum e a nossa poderosa alfavaca, o nosso alfavacão, né? Nossa, Alfavaca. nossa, Adoro. esse aqui é alfavaca cravo, né? É O uma nosso auxiliar delícia. delicioso. Eu uso É. muito no
nos xaropes, né? Quando eu faço expectorante, eu gosto de usar o alfavacão com açapeixe. Então, Adriano, os manjericão. se as pessoas levassem mais a sério a parte espiritual, com seriedade, né? E usando os elementos da natureza. Eu tinha um amigo que eu conheci no programa da Hebe, que na época eu fazia muito programa da Hebe, Padre Mário Risselli. Ele era um estudioso da parte africana, e era um padre. Tá? E ele tinha o maior respeito, ele achava lindo os rituais, ele gravava os rituais. Um padre, ele voltou para a Itália depois, conhecendo um programa da Hebe, e ele se tornou um grande Aham. amigo. E ele era um estudioso profundo das religiões afro. E ele Uhum. falava que a gente usa os elementos da natureza, vindo um padre, isso, é muito bacana isso, né? Cabeça aberta, né? Uhum. O poder da natureza, às vezes as pessoas falam, ah, mas isso é macumba, isso é isso, aquilo. As pessoas não sabem o que está falando. A água, o Não mesmo. fogo, a mata, isso é o poder da natureza, que está aí Sim, para nos sim. despertar o bem maior, né, que é a espiritualidade. A energia e começa na simbologia. É só a gente lembrar dos presentes que foram levados para Jesus pelos três reis magos. Se a história é verdadeira ou não, não importa. Virou história de 2000 anos, né? Pelo Sim. menos de 1600 anos para cá é a história que nós conhecemos. A gente pensar em incenso, mirra, beijoim, né? E ouro, mirra e incenso. O nosso Líbano, a gente tem que lembrar que o beijoim tinha peso de ouro, né? Ele era usado como moeda de troca. Que é usado na E Igreja Católica para fazer defumação. sim, e é o mesmo Líbano que nós temos aqui na nossa igreja de Aparecida, é o que tem no Vaticano. É exatamente o mesmo, o Líbano da Somália, o maior produtor do Líbano. Então é uma simbologia muito interessante, muito legal. Quantas ervas não aparecem na Bíblia, quantas ervas não são exaltadas nos livros sagrados, né? Os livros hindus, os Bhagavad Gita, o próprio Alcorão, em todos os livros sagrados aparecem elementos da natureza. E a gente fala. Na Bíblia tem uma passagem que diz: você vai sempre encontrar na natureza uma erva para a cura de seus males. Isso está na Bíblia. É bíblico, é bíblico, exatamente. Mas aí, quando muitas vezes a gente fala dessa forma, né? Desse jeito simples, primeiro nem todo mundo acredita. E a gente não está aqui para todo mundo acreditar em nós, né? Mas Sim. nós falamos para quem nos ouve e a nossa tarefa é essa, de repente é despertar, é plantar aquela sementinha e deixar essa sementinha germinar. A gente procura falar de um jeito muito simples desse universo da natureza. Eu vou mostrar uma planta aqui e uma história curiosa sobre ela. O pessoal usa muito para limpeza. Nossa Justiça Gendaruça é o nosso quebra-demanda, né? Quebra-demanda. Tá boa a imagem? Eu tô vendo Tá boa. pequenininho, tá aparecendo Não, tá bem, tá? boa. É o nosso quebra-demanda. O quebra-demanda, nós chamamos de quebra-demanda, muita gente chama de abre-caminho. O abre-caminho é uma outra planta para nós, é o Sim. Ligodium volúbil, é um tipo de samambaia, é uma samambaia do mato, né? É uma pteridófila, por isso que a gente fala um tipo de samambaia. Então, o quebra-demanda me despertou uma curiosidade há uns anos atrás e eu perguntei nas casas de jardinagem. Eu falei assim, por que vocês insistem em chamar essa erva de abre-caminho? Aí a dona da loja falou para mim, olha, nós já tentamos colocar etiqueta de quebra-demanda, mas muita gente não compra porque não é de Deus. Aí eu falo, opa, aí nós estamos entrando num outro campo, né? Num campo da crença limitante. Quantas crenças nos limitam pessoas? E você citou a Bíblia agora, as pessoas deviam estudar um pouquinho mais, né? Porque tá tudo na natureza, né? Tá tudo lá. As curas, as conexões. Se nós pensarmos, Cristo entrou em Jerusalém no domingo anterior, né, chamado Domingo de Ramos, né? Foi recebido com ramos de oliveira, com ramos de palmeira,
né? E qual que era a simbologia disso, né? Essa simbologia natural da natureza. Tá na gente, o banho de erva, o banho os chamados. Eu lembro minha mãe usava muito esse termo, banho lustral. Né? Lustral porque lustrava e deixava brilhante. Olha que interessante, né? Os antigos falavam muito isso, banho lustral, Muito. né? É, Então, e justamente por isso, porque aquilo que você dá lustro brilha. Você pega aquele ouro que deu uma oxidada, você lustra ele, ele fica brilhando. Então, como é que era visto isso? Por que que um banho nos deixa brilhando? Porque limpa, ele dissolve, anula cargas energéticas, magnéticas, vibratórias, espirituais. Cargas que nós trocamos entre nós. E a gente tem que lembrar da ciência. Eu sou um idealista, também estou no meio científico, e eu gosto muito de fazer esses comparativos. Nós temos que pensar na física, nas leis da física, da química, enfim. sim. Então, e pensar nas trocas iônicas, né? Os átomos negativamente carregados doando, o outro recebendo, os cátions, os ânions. Nós somos assim, nós somos essas células vivas, É, né? e Nós tem seres humanos, coisas nós temos e tem um coisas que campo você não, e tem coisas que você não aprende na faculdade, né? Mas você uhum, aprende na vida e aprende muito na vida com pessoas muito sábias, né? sem dúvida, sem dúvida. E olha, eu gosto muito de contar as histórias da minha mãe, né? Minha mãe, ela era uma pessoa muito intuitiva. E ela ia no quintal com aquela faquinha que só ela usava, aquela tesourinha que era só dela, pegava as ervas ali, enfiava dentro da panela e fervia aquilo para os nossos banhos, né? Eu, os irmãos. E aquele vapor, quando ela desligava, ela deixava aquele vaporzão subir e deixava aquilo envolver a casa. Né? Então, aquilo nós respirávamos e era um profilático. Depois de anos, né, estudando ervas, eu vi Aromaterapia. aromaterapia, isso era feito com alecrim nos sanatórios. Lá antigamente, né, quando Sim, a é. tuberculose era tratada em sanatório, fumigação. Eram feitas as fumigações como profilático, né, para que todos respirassem ali e se contagiassem menos. Então era um conhecimento empírico e é muito comum isso, né? A gente encontrar nos mais velhos assim. Se você perguntar, ele vai falar: eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe da minha mãe, que aprendeu com a mãe da minha mãe, né? E é um conhecimento incrível, André. A gente sabe disso, né? O conhecimento popular ele é incrível. Realmente transcende a academia. Mas é importante, hoje a gente vê, eu vejo isso com muita alegria, muitos acadêmicos olhando para isso com Sim, respeito, né? Para esse sim, conhecimento popular, as é, farmácias vivas, né, que a gente sim. conhece, Farmácia de né? Deus, é verdade. É a farmácia de Deus, Ou, né? Ô, não Adriano, é? qual o poder do banho de ervas? Fala pra gente, as pessoas que estão em casa, o poder do banho de Ali, erva. o banho ele tem a capacidade de nos limpar, proteger, energizar, reorganizar, regenerar o que? Os nossos corpos espirituais, a nossa parte energética, magnética, vibratória espiritual. Limpando, dissolvendo, anulando larvas, miasmas, acúmulos energéticos, magnéticos, vibratórios negativos, essas cargas que a gente vai pegando no dia a dia. E principalmente as cargas que a gente não percebe. Eu dei um exemplo muito legal hoje. Eu estava na Flora e tinha uma discussão e eu vi aquilo e eu tirei um exemplo. Agora, se é um dia que você não está muito bem, um dia que você está meio disperso, de repente você entra nessa vibração. Você fala assim: eu peguei carga de quem? Alguém fez um mal feito para mim, fez uma magia negativa para mim? Não. Muitas vezes você entrou numa onda negativa. E essa onda negativa ela vem pela televisão, ela vem pelo rádio, ela vem pela internet, hoje principalmente pela internet, vem de notícia ruim, vem daquele amigo que fica te urubuzando, amigo da onça, né? Que fica te urubuzando, aquela pessoa que só reclama, vem da falta de empatia, muitas vezes dessas pequenas coisas. E é legal a gente diferenciar o que é uma situação de negativismo e um estado de negativismo. A situação de negativismo ela pode levar a um estado de negativismo.
o que é comum. Hum? E nós encontramos pessoas assim. Então, o que seria esse estado? A pessoa acha que o mundo está contra ela, que tudo que ela faz não dá certo. É o famoso caminhos fechados. Os caminhos fechados, eles começam a se fechar de dentro para fora. Sim, De 100 pessoas que a gente atender, que a gente conversar, você vai ver que uma, duas no máximo sofreram uma ação externa, né? 95, 98% elas se deixaram envolver por uma ação negativa de dentro para fora. Crenças, convicções, medo, culpa. Eu brinco com isso, eu falo, o medo e a culpa são a chave do inferno, né? É é, isso. E o inferno ele não é do lado de fora, ele começa do lado de dentro. Então, o banho de lá de ervas, dentro. eles nos ajudam a isso. E tudo isso nos leva a um estado de cura, a um estado de saúde, um estado de prosperidade, de alegria, de felicidade, de transcendência. Essa transcendência a gente pode colocar no aspecto espiritual como a nossa capacidade de receber a inspiração divina, a inspiração sagrada, a inspiração da luz, independente da sua crença. Né? Eu acredito, eu falei aqui de São Francisco, falei de São Benedito, eu acredito em anjo da guarda. Eu rezo para o meu anjo da guarda. Então, eu peço para o meu anjo da guarda me inspirar no bem e para o bem. Eu peço que ele seja força viva junto de mim. Eu posso preparar um banho de ervas e, em nome de Deus, meu divino Pai Criador, minha Mãe Natureza, tomar esse banho e pedir a bênção do meu anjo da guarda para que ele me guarde e proteja de todos os males da matéria e do espírito e me inspire da melhor forma para que eu viva bem. Olha que coisa simples. Eu não falei absolutamente de religião nenhuma e eu estou falando de algo muito bom de dentro para fora. Um banho de ervas. Por isso que eu insisto, o banho ele pode sim ir na cabeça, porque a cabeça faz parte do corpo. É um mito religioso isso, que sim deve ser seguido se a pessoa estiver ligada a uma religião. Mas o banho do alto até embaixo, você respirar aquele banho e permitir que ele se encaixe no seu eixo ali e de dentro para fora ele comece a desencadear uma ação benéfica. Essa ação benéfica ela vai resultar num estado de espírito, nessa alegria, num estado de saúde, numa Adriano, consciência de que só, sim, só, eu posso só, ser saudável. só para as pessoas entenderem em casa, desculpa te cortar. Quando você está fazendo o banho, é muito importante, não é só jogar o banho, não, né? É um momento, é sagrado aquele momento, não é? É você Perfeito, pensar é isso. nas mudanças, é pensar na transformação, na libertação, né? É um momento de oração quando você está jogando o banho, né? Exatamente, é uma conexão. É por isso que eu gosto de fazer a ativação, a evocação do banho dessa forma. Amado Senhor Deus, nosso divino Pai Criador, Sagrada Mãe Natureza, é o princípio Pai e o princípio Mãe, é o princípio criação divina, né? Pai pensa, mãe realiza. Então esse princípio ele é como o sol. Nós recebemos a luz, o calor, mas a gente não sabe o que tem lá no miolo dele. Então nós enxergamos Deus dessa forma. Nós não sabemos o que tem no miolo de Deus, mas nós recebemos de Deus tudo o que é necessário para que a gente sobreviva, para que a gente exista. Né? Então é isso, o princípio pai e mãe. Pai criador, mãe natureza, o poder divino está em cada um, está naquilo que cada um acredita. Para o católico cristão, ele vai falar Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é pai para nós, pai e mãe, né? O filho é o poder divino e as forças naturais é tudo que compõe esse nosso universo, uma planta, os seres da natureza, nós, os santos. Eu posso fazer um banho de ervas e numa linha católica cristã, né? Lembrando aqui de mamãe, né? Fala assim: em nome de Deus, meu divino Pai Criador, Jesus Cristo, vosso Filho, meu São Benedito, meu Pai, meu Santo Padrinho de devoção, Nossa Senhora Aparecida. Eu vos peço que abençoe esse banho e ele seja a força viva na minha vida, me guardando, protegendo, me trazendo a saúde e a cura necessária. Olha que interessante, para o católico é Lindo, assim. E se a lindo, pessoa falar assim, verdade. eu não tenho nenhum caminho religioso, Pai Criador, Mãe Natureza, vosso poder divino e vossas forças naturais, vossas forças da natureza. Pronto, acabou. Você se conectou. Né? Não é difícil, mas por Não. ser Eu, tão simples,
se torna difícil. Adriano, eu acho que as pessoas, quando ela vai pegar uma erva para fazer o banho, ao preparar o banho, ela já está, deve, naquele momento, já ela está não falando com ninguém, ela está ali conectada com aquele momento, que é um momento sagrado de libertação das coisas negativas, né? Então, a partir do momento que você está pegando a erva, você mesmo que deve preparar o seu banho, não é isso? Cada pessoa Sim. seria ideal, cada um preparar seu banho, né? E naquele momento você está fervendo as ervas ou está macerando a erva, né? Quando você está Uhum. macerando uma erva ali na água, sem ferver, uma erva fresca, né? É Uhum. importante este momento que você tem que um preparo ali para que esse resultado seja melhor. Eu vou pegar esse gancho, André, para dizer, para aproveitar e falar de um outro mito que é o mito da intenção. É muito comum a gente ouvir falar assim: ah, mas não basta eu colocar a intenção que está tudo bem. Em magia natural, e a magia natural ela está dentro de centenas de religiões e seitas e cultos e meios místicos, esotéricos, enfim. Em magia natural, quando falamos em intenção, nós falamos que o verdadeiro mago da natureza não lida com intenção, ele lida com determinação. Determinação o que é? É você pelo menos saber o que você quer. Você saber o que você espera daquele preparo. E eis aí a conexão. Quando você sabe o que quer, você se conecta de uma forma intrínseca, se conecta de uma forma superficial, uma forma ali no miolo do preparo. Você cria uma simbiose entre você e o preparo, mesmo que você não esteja quinando, macerando ali, amassando ele com a mão, mesmo que ele esteja na panela ali, numa tisana, numa decocção, não importa, né? Você sabe o que quer. E foi isso que eu falei aqui quando falei para o anjo da guarda. Peço que esse banho seja força viva, ativa, capaz de me envolver, me curar, curar espíritos sofredores, obsessores, criar formas de vida que tenham se ligado a mim. Então, você saber o que quer vem ao encontro exatamente disso que você falou, esse momento de conexão. Muita gente fala assim, ah, a intenção é o que vale. Mas quanto tempo você consegue manter uma intenção? Nós conseguimos manter uma intenção pulsando na nossa memória, na nossa mente ali. Você consegue manter uma intenção 10 segundos, 12, 20 segundos tem que ser um yogi de 50 anos de prática, né? No 10º, no 11º segundo, a nossa mente começa a ser invadida por outros pensamentos. Então é importante que a gente saiba o que quer. E eu falo para as pessoas: não tenha vergonha de escrever. Quando a pessoa tem dificuldade de entender o que ela quer, usa a regra do espelho. O que é a regra do espelho? Eu vou usar o livro aqui para. A regra do espelho é que você colocar um espelho no meio do processo. De um lado você escrever o que você não quer, e do outro lado você ir espelhando o que você quer. Então, muita gente fala, você fala assim, tá, o que que você espera desse processo ritualístico, né? Desse banho, dessa defumação, desse benzimento? Aí a pessoa fala assim, ah, eu quero ser feliz. Aí você fala, tudo bem, para quem está passando fome na rua, um prato de comida é um momento de felicidade, né? E também pode ser uma casa com a despensa abastecida, a pessoa morar bem e ter uma casa bacana. Das duas formas, a felicidade está ali, ela está correta. Então entenda aquilo que você quer. Ser feliz, eu acho que é uma das piores coisas que alguém pode intencionar. Pega esse ser feliz e coloca ali os seus estados de felicidade. Aí, quando você pergunta para a pessoa assim, você fala, tá bom, bacana. Então, fala para mim o que é que você não quer. Aí ela já é um pouco mais específica. André, é incrível. Acho que você deve passar por isso também quando as pessoas conversam com a gente, né? A pessoa ela É, sabe muito bem aquilo que ela não quer, mas ela dificilmente sabe o que quer. E quando você fala o que ela não quer, ela fala assim: ah, eu não quero desemprego, eu não quero passar necessidade, eu não quero atrasar minhas contas. Aí você começa ali já a pensar. Então você está buscando estabilidade, você está buscando segurança, você está buscando abundância. As pessoas confundem muito prosperidade com essas coisas, né? sim, Prosperidade é multiplicação daquilo que já
está na gente, né? Nós Sim. podemos prosperar em alegria. Nós estamos nós dois aqui, cada um pedacinho da tela, e a gente está falando e está sorrindo. Nós estamos prosperando aqui, né? Na alegria de poder estar junto falando de ervas. E isso é muito legal, né? Muito bacana. Muita gente às vezes não entende isso. Então usa a regra do espelho. Vamos lá. O que eu não quero me leva àquilo que eu quero. Entender o que você quer? Então, o que você quer é estabilidade, segurança e abundância? Então, no teu preparo, procura pegar essas palavras-chave e colocar ali como energia mesmo. Usa o verbo como energia. Eu peço que esse banho me traga a abundância necessária para que eu não passe nenhuma necessidade, para que eu esteja seguro, para que eu esteja firme, para que eu tenha confiança nesse meu caminho. E nesse período difícil, eu confio que eu vou sair desse lugar difícil e vou chegar num estado bacana de alegria, eu e minha família e assim por diante. Você falou assim da gente fazer o próprio banho. A gente pode fazer banho para a família também, né? Sim. É muito propiciatório isso, né? A mãe fazer o É, banho para os filhos, gosta, para quem a gente ama, para quem está junto ali. É muito importante de isso também. espiritualidade, as pessoas têm que saber, o mais simples que seja, é o momento de muito